Olá, meus caros, tudo bom? Hoje vamos falar de um autor incrível, um alemão barra suíço, ninguém sabe o que é que esse homem é, o tal do Hermann Hesse, o tal bem entre aspas, porque o cara é o cara, entendeu? Não é à toa que ele é um dos maiores escritores de língua alemã de todos os tempos. Então vamos lá, queridão de Clarice Lispector, né? Clarice Lispector, nosso amor aí brasileiro, nosso orgulho brasileiro, que assim como Platão e Aristóteles é muito mais citado em frases de bio de Instagram do que lida, mas nós relevamos e temos muito orgulho da Clarice. E o Hermann Hesse era um dos autores preferidos dela, não era à toa. O Hermann Hesse vai nascer na Alemanha em 1877, vai morrer na Suíça em 1962. Por que eu falei dessa confusão dele entre ser alemão e ser suíço? Porque ele só foi se naturalizar suíço em 1923, ou seja, já aos 46 anos de idade. Então a gente pode enquadrar ele tanto em literatura alemã quanto em literatura suíça. Tanto que eu fui ver lá listinhas de Nobel de Literatura, porque sim, ele ganhou o Nobel de Literatura, já vou falar melhor sobre isso. E ele tá lá, os países, né? Quando se trata do Hermann Hesse, tá lá a bandeira tanto da Alemanha quanto da Suíça. Ele é alemão e suíço, né? Ele também era pintor, tá? Porque ele não era só escritor bom, mas também era pintor. Então, o Hermann Hesse vai ganhar em 1946 o prêmio Goethe. Eu não sei se eu falei certo, acredito. No Brasil a gente chama mais Goethe, né, que é o autor do Fausto, o famoso autor de Fausto, Sofrimentos do Jovem Werther. E também depois ele ganhou o Nobel de Literatura. E eu vou ler aqui o que disseram quando ele ganhou o Nobel de Literatura. Por seus escritos inspirados, que enquanto crescem em audácia e penetração, exemplificam os ideais humanitários clássicos e as altas qualidades de estilo. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre esse livrinho aqui, muito bonito, da editora Todavia. Pô, mano, que edição linda, né? Essa coleção do Hermann Hesse da Todavia é a coisa mais linda do mundo. Eu gosto muito mais do que aquelas edições da Record com aquelas cores muito vivas. Eu prefiro essas cores assim mais, sabe, mais simplistas. E esse livro aqui é simplesmente o primeiro romance do Hermann Hesse. Foi publicado pela primeira vez em 1904, mas foi escrito em 1903, tá? E foi aí uma das coisas que fez com que o Hermann Hesse se tornasse um escritor freelancer, né? Ele pudesse, a partir de então, se sustentar através dos seus escritos. E esse livro aqui fez muito sucesso com os jovens da época, porque ele trouxe, de certa forma, uma alternativa àquela coisa do avanço tecnológico que estava acontecendo, industrial, porque esse livro vai falar muito sobre contemplação da natureza. E falei, esqueci de falar o nome do livro, né? Isso aqui é o Pita Kamenzind, espero estar falando certo, Kamenzind, sobrenome interessante, não é mesmo? E, bom, nós vamos ter aqui a história desse rapaz interessantíssimo. Esse livro é uma delícia. Cara, que experiência gostosa de conhecer o Hermann Hesse pela primeira vez com esse livro. Vamos falar um pouco sobre o livro, então. O livro já inicia assim. No começo era o mito, assim como Deus Altíssimo, em sua busca por expressão, trouxe poesia à alma de hindus, gregos e germânicos. Também ele continuou de apagia, trazendo poesia à alma de todas as crianças. E assim ele vai continuar descrevendo o lugar que ele mora. Eu ainda não sabia o nome do lago, das montanhas e dos riachos da minha terra. Então, assim, quando a gente fala desse livro, não tem como não deixar de falar da expressão da natureza, que é total em todos os momentos do livro. O livro já começa com a narração da natureza. E nós vamos conhecer a história do Pita Kamenzind, que é um rapaz que mora nos Alpes suíços, em um vilarejinho. As pessoas moram em casas assim de madeira e elas sempre estão reconstruindo aquelas casas, porque as casas dão um problema, vamos dizer assim, o telhado dá problema, e vão lá e consertam. E essas casas vão passando de geração em geração. E o sobrenome dele, que é o Kamenzind, é o maior ali. Quase todo mundo é Kamenzind, quase todo mundo é parente naquele vilarejo. E ele mora ali com a mãe dele e com o pai dele. Eles têm uma hortinha, o pai dele tem um barco. Tem um tio muito engraçado que vive criando ideias e sempre as ideias dão errado. E essa é a vidinha dele ali, uma vidinha simples e tudo mais. E ele, um dos maiores momentos, assim, para ele,
durante a sua infância, é quando aos 10 anos ele consegue escalar uma montanha pela primeira vez. E ele gosta, uma das diversões dele é escalar montanha. E ele tem uma contemplação da natureza enorme, desde cara. Vamos entender que é um narrador personagem, mas não um narrador personagem normal, um narrador que também quebra a quarta parede e fala com você, leitor, certo? E é muito mais interessante. Essa presença da natureza é tão forte que, por vezes, os elementos naturais vão conversar entre si, desde as montanhas, as nuvens, ao vento, tudo, sabe? Inclusive, algumas partes me lembrou o comecinho da saga de Gosta Berling, da Selma Lagerlöf, eu não lembro exatamente, de ano passado, que é uma escritora Nobel de Literatura da Suécia, que tem essa questão também da natureza conversando entre si nos livros dela. E aí me lembrou na hora. Uma presença marcante aqui na história é de um vento chamado Fune, que acontece aqui na Suíça, e é uma presença marcante na vida dessas pessoas porque esse Fune seria um vento forte que passa por cima das montanhas e teriam lendas de que esse vento mudaria, né, deixaria as pessoas esquisitas quando ele passa. Ele sai, né, causando um frio, mudando a temperatura, derrubando coisas, muitas vezes deixa até alguns desabrigados. Então esse vento é uma presença marcante aqui quando está passando. E ao contrário de todos ali naquele vilarejo que sempre tiveram medo do Fune, o Pita sempre admirou aquele vento. E sempre admirou o fato dele ser um vento rebelde. E isso é uma demonstração muito grande da natureza refletindo no personagem. O Fune é como se fosse o nosso personagem, Pita Camezinde, ao longo da nossa narrativa. O Pita é um personagem que sempre vai tentar fugir do trabalho, né? Aquelas pessoas naquele vilarejozinho sempre trabalham ali para suas famílias, trabalho braçal e tudo mais, só que o Pita ele é preguiçoso, ele fala, eu não gosto desse trabalho braçal, eu sempre estou tentando fugir, sempre aprontando ali com os pais dele. O pai dele, inclusive, dá uma surra nele de 2 em 2 semanas, se não me engano. E aí ele vai para a escola, na escola os professores reconhecem que ele é sim uma pessoa preguiçosa, mas também vem um potencial enorme nele. E é início desse potencial enorme nele que ele consegue uma bolsa para estudar fora, né? Para estudar na cidade. E aí que a gente vai conhecer que ele vai ser um dos primeiros a querer sair daquela monotonia daquele vilarejo, de ser o diferentão da família. Ele quer ser diferente, ele quer fugir daquele, ele quer falar, não, eu vou ser um camezinho diferente desses, eu vou fazer a diferença. E aí ele conhece a literatura, principalmente com Shakespeare, se apaixona pelaquilo e entra nessa de literatura. Ele fala que os livros eram uma maneira de ele se refugiar, né, de todo aquele mundo. Parafraseando. Nesses momentos de estudo, ele acaba vivendo as primeiras paixões dele por uma moça de uma família assim bem acima, né? Que ele acaba nunca tendo coragem de falar com ela, mas um dia ele vai e escala uma montanha super difícil para conseguir deixar umas flores ali para ela. Ele nunca sabe se ela pegou ou não essas flores. E ele é um rapaz que sempre vai ter amores ao longo da vida. E então ele resolve se dedicar de fato, tentar um curso maior, uma faculdade. O pai dele fala que não vai conseguir bancar, mas ele consegue uma bolsa, nisso dele conseguir uma bolsa, ele vai embora. Então ele já começa aqui se diferenciando da sua família. Nisso que ele vai embora é quando ele entra em contato com o Richard. Ele conhece um rapaz chamado Richard, um pianista, que mora ali no mesmo lugar, como se fosse uma pensão, se eu não me engano, que ele. E ele sempre vê aquele rapaz, aquele Richard, e ele fica admirado, encantado por aquele homem, queria uma aproximação. Até que um dia o Richard vai e bate na porta dele e eles começam a falar, você não quer me ver tocar e tudo mais, vamos tocar juntos. Ele fala, não, não toco nenhum instrumento, mas eu sei cantar a canção do Iole Rico, sabe? E tem nesses países, típico desses países. E eles se juntam, viram muito amigos, assim, inseparáveis. Talvez seja uma das pessoas que o Pita mais ama ao longo do livro, é o Richard. E é muito interessante a descrição dessas partes da relação dele com o Richard, porque o leitor chega a imaginar que vai se transformar numa relação afetiva, porque ele fala literalmente que está apaixonado pelo Richard. E aí eu me pergunto se isso aqui foi uma colocação do autor proposital, para dar a entender que existia, assim, algum sentimentozinho afetivo ali, ou se não, foi só uma amizade. Mas eu acho que talvez sim ficasse uma coisa subentendida.
Mas, no geral, eles não vão se relacionar, não vão namorar, vai ser apenas uma amizade. Porém, o Richard abre as portas para o Peter do mundo dos escritores, dos intelectuais daquela época. Então, ele vai entrar em contato com as ideias socialistas da época, ele vai entrar em contato com os grandes escritores, intelectuais, artistas, vai se abrir um mundo, né? Eles vão para as festas, vão conhecer moças. O Richard sempre está cercado de moças, de arte. Ele é muito inteligente e o Peter vai aprendendo com tudo ali. Chega um momento que o Peter arruma um emprego num jornal, né, e começa a fazer resenhas de livros para ganhar a vida. Só que nem sempre essas resenhas dão muito dinheiro. E ele, às vezes, precisa fazer jejum, porque muitas vezes ele não tem pão de cada dia. Ele tem vergonha de pedir ao Richard. E assim ele vai vivendo. Ele é como se fosse um escritor falido mesmo. Até que um dia o Richard vai, publica um artigozinho, se eu não me engano, na verdade foi um conto, uma crônica que ele escreveu, e ele começa a ganhar dinheiro com os escritos dele mesmo, né? E aqui você pode ver que tem uma pegada autobiográfica do próprio Hermann Hesse. Na verdade, todo esse romance me parece ter uma veia autobiográfica muito grande, principalmente quando a gente vai ver que o Hermann Hesse ele nasceu numa família protestante, pietista, e ele vai se desaproximar daquela ideia de Deus, e isso vai refletir muito nessa obra aqui, nas reflexões que ele faz, e ao mesmo tempo, por mais que talvez ele não aceite essa ideia, aquela visão religiosa ainda está um pouco intrínseca nele, sabe? Na maneira que ele foi criado. Esse personagem, devido a essa vida de muitas vezes estar falido, muitas vezes ter e não ter, as relações dele, ele inclusive conhece uma pintora que é apresentada a ele pelo Richard, que ele se apaixona perdidamente por essa mulher, só que acaba tendo um amor não correspondido, ela tá apaixonada por outro cara, um cara casado, e ele fica naquela loucura, sabe? Aquelas paixões da juventude, aquelas paixões exacerbadas que parece que vão te rasgar por dentro. Esse livro também é uma história de maturidade. Você vê a evolução desse personagem, desde quando ele era criancinha até quando ele vai ficando cada vez mais velho. E ele é uma personagem que, por vezes, ele vai ter desejos suicidas, por vezes ele vai ter desejo de se isolar de todo mundo. E uma das coisas que ele usa como escape para isso é a bebida. Assim como o pai dele, né, ele acaba sendo também um reflexo do pai dele, ele usa isso como um escape, ele é influenciado, inclusive, pelo pai. Ele começa a beber, e porque antes com o Richard ele só bebia casualmente, mas quando ele vai a uma viagem de férias no lugar que ele mora, nos Alpes, ele acaba sendo influenciado pelo pai e ele fica viciado em bebida. Então a bebida acaba sendo um escape para ele nos momentos que ele tá ali naquela situação. É tão interessante gente, a cena que ele vai se declarar pra moça, a pintora que ele gosta. Eles estão no barquinho, assim, é uma coisa muito fofa. E ela fala, eu não gosto de outra pessoa. E ele sai todo desolado, coitado. Toda vez que ele tá tendo essa rasgação de alma, a natureza sempre está presente. O livro faz com que o ser humano seja a coroação da natureza. Uma das frases que eu mais gostei desse livro foi essa aqui. Na minha opinião, a arte sempre se esforçou em oferecer uma linguagem ao desejo mudo pelo divino que habita dentro de nós. Eu concordei plenamente com essa frase, porque principalmente por eu ser cristã, eu tenho uma visão de que a arte, desde a literatura até a pintura, ou outras formas de arte, são maneiras, muitas vezes são pedacinhos de Deus nessa terra, sabe? Principalmente a arte bela, né, de fato, que hoje em dia qualquer coisa o povo chama de arte. Então, arte bela, para mim, são pedacinhos de Deus na terra, são maneiras que o divino está dentro de nós e são colocadas para fora através da arte. Eu sempre falo que a literatura, as palavras, são mágicas, mas não mágica no sentido de feiticeiro e tal, mas no sentido de que não é à toa que a Bíblia, por exemplo, foi escrita em palavras. Porque essas palavras, elas têm poder de mudar a vida, mas também livros ruins de te destruir. Não é incrível, não é bizarro quantas letras elas podem transformar a sua vida e ao mesmo tempo te destruir? Isso é incrível. Então, a arte, ela tem esse poder de encarar o divino nas nossas vidas. Em algum momento da história, o personagem, ele sempre vai estar viajando, ele é meio que um andarilho, viaja para vários lugares, para a Itália, para a Suíça. Chega um momento que ele vai para a Itália com o amigo dele, o Richard. E ali acontece uma situação que, caso você não goste de spoiler, pode pular, eu deixo aqui na minutagem. Mas acontece ali uma situação em que o Richard morre. E o personagem fica
desolado. Isso acontece mais ou menos na página 80 do livro. O livro tem 160 e poucas páginas, é bem curtinho. E essa morte do amigo dele, do melhor amigo dele, daquela pessoa que ele tanto amou, o amor que ele não teve nas mulheres, ele tinha nessa amizade, tudo ele e o Richard faziam juntos. Então essa contemplação da arte vai ficar ainda maior. Ele cria uma admiração muito grande pela figura de São Francisco de Assis, o santo da Igreja Católica, essa figura que também existiu na realidade. Então ele fala que essa expressão dele pela arte também é aprimorada com São Francisco. Diz assim, ó: São Francisco deu a voz a isso de maneira mais madura, mais bela e ainda assim mais infantil. Foi então que pela primeira vez compreendi-o totalmente, na medida em que ele abarcava a terra como um todo, plantas, astros, animais, vento e água. Em seu amor, ele antecipou a Idade Média, inclusive Dante, e encontrou a linguagem daquilo que é atemporal no homem. Ele considera todas as forças e manifestações da natureza como seus caros irmãos e irmãs, já entrado em anos, quando os médicos prescrevem que se lhe queime a fronte com o ferro em brasa, ele, em meio ao terror do doente terminal e torturado, salda nesse ferro terrível seu querido irmão o fogo. Então, esse era o nível da relação que ele tem com São Francisco. Então, essa admiração dele por São Francisco vai ser tanta que ele vai trazer esse personagem, São Francisco, como um símbolo da vida dele. Eu quero ser que nem esse homem. Não só na minha forma de contemplação pela natureza, porque isso aqui é o que descreve, resume bem o que nós vamos ver aqui no livro, mas também eu quero ser melhor, eu quero aprender a amar os outros. Nós vamos ver essa jornada desse personagem aprendendo a amar, aprendendo a ser menos egoísta, certo? Ele fala: quando comecei a amar a natureza como a uma pessoa, a ouvi-la como a um colega ou companheiro de viagem que fala uma língua estrangeira, minha melancolia não se curou, mas foi enobrecida e purificada. Não posso explicar o efeito renovador e consolador disso em minha vida sombria. Não há nada mais nobre e mais satisfatório no mundo do que um amor incondicional, constante e desapaixonado, e meu maior desejo é que uns tantos, ou apenas um ou dois, que leiam minhas palavras se iniciem nessa arte pura e venturosa por meu estímulo. Alguns já a possuem por natureza, e a exercitam durante toda a vida, inconscientemente. Trata-se dos eleitos de Deus, os seres humanos bons e que se mantêm crianças. Muito lindo essa descrição dele, acompanhar a evolução desse personagem é uma coisa muito bonita. Ver ele lidando com os lutos, com as situações de sofrimento dele, em torno de tudo que ele está passando, e se contemplar da natureza é muito bonito. Ele, nessa fascinação por São Francisco, reflete muito mais um traço autobiográfico aqui do próprio autor Hermann Hesse, certo? Porque o Hermann Hesse não só gostava de São Francisco, como escreveu uma biografia sobre ele. Tá aqui, ó, a fotinha. Então, é mais uma pontinha do Hesse no personagem Peter Kamenzind. Então, assim, para o Hesse, o São Francisco de Assis era como se fosse um amigo. Para ele, a ética dele estava ligada a uma beleza e harmonia. Para ele, São Francisco não fazia nada que ele não pudesse cumprir. Então, essa era uma figura de admiração dele, e essa é a mesma visão que o Pita vai ter aqui no livro. Então, através dessa exposição lírica, dessa exposição tão bela que temos aqui no livro, a intenção é fazer com que o homem admire essa natureza que muitas vezes passa despercebida por ele e comece a contemplar a vida melhor e aproveitar cada momento através disso. Esse personagem muitas vezes me trouxe uma identificação muito pessoal porque ele se vê em momentos de inutilidade, ele se vê em momentos de questionamento sobre a vida. E quando a gente vai acompanhando a evolução dele, desde a primeira paixão que ele tem, aquela paixão avassaladora por uma moça, ele se apaixona por 3 moças ao longo do livro, e na terceira paixão ele já tem aquela paixão mais branda, aquela paixão que muitas vezes você vai amar uma pessoa, vai saber que não vai dar certo com ela, mas mesmo assim você vai respeitar, você vai ter aquela paixão calma, que não é mais aquela coisa dos tempos antigos de juventude, sabe? Tanto que uma das coisas que podemos observar quando Pita entra em contato com a terceira paixão dele, né, e a última, que é a Elizabeth, aquela moça que ele conhece nos meios intelectuais, no começo ele às vezes admira ela, sente uma beleza, ele sempre tem essa necessidade de achar a mulher bonita, de ver beleza naquilo. Outra hora ele acha ela feia, até o momento que ele se apaixona completamente por ela e decide que vai casar com ela, que vai pedir ela em casamento, depois de tanta ladainha, de não saber o que quer, ele decide. Quando ele vai lá, ela já tá noiva de outra pessoa.
Então, é sempre assim, sabe? Parece que muitas vezes as coisas não estão dando certo, não saem como ele quer. E a vida querendo dizer, meu bem, você não tá no controle de tudo. A própria descrição que ele dá da Elizabeth é uma descrição mais branda, porque para ele, ela é como uma nuvem. E as nuvens sempre são presença marcante na vida dele. Ele sempre tá observando as nuvens e falando como elas têm formas distintas, e elas são incríveis, e ao mesmo tempo que elas são delicadas, elas são tempestuosas. Então, essa relação que ele faz com a Elizabeth e as nuvens mostra muito do amor que ele sente por ela e como. Uma frase que eu gosto muito aqui do livro, está na página 106, que resume bem esses questionamentos que ele faz. Qual tinha sido o significado da minha vida? E qual o sentido de tantas alegrias e tantas dores? Por que eu tivera sede pela verdade e pelo belo, embora continuasse sequioso? Por que amei com teimosia e lágrimas aquelas mulheres admiráveis e por elas sofri, eu que hoje novamente curvo a cabeça com vergonha e lágrimas por um amor triste? E por que Deus, inecrustável, me marcou o coração com ardente desejo por amor, uma vez que determinou que eu vivesse solitário e pouco amado? E aí, esse questionamento aqui que ele faz mostra para ele que talvez ele não tivesse uma dimensão certa sobre amor. E ele vai entender que o amor não é só sobre um homem e mulher, entendeu? É o amor que ele sentia pelo Richard, é o amor dele com a sua família, é tantos amores, né? Eu esqueci de citar aqui para vocês, mas logo no iniciozinho do livro, ele vai passar por uma situação que ele vê a mãe dele morrendo no leito, assim, da cama, e aquela situação meio que choca ele, mas ele já estava esperando, que a mãe dele estava muito doente, e ele vai relembrar essa situação ao longo de todo o livro, como um momento muito marcante daquela mãezinha que estava ali cuidando de tudo, mas se foi de uma maneira tão rápida e inesquecível. Nesse desejo aí dele por São Francisco, ele vai acabar fazendo uma viagem para a Úmbria, na Itália. Lá ele vai frequentar um lugar com pessoas, vamos dizer assim, de classe mais baixa. E lá ele vai se sentir muito feliz, cercado daqueles italianos, católicos, pessoas que tinham pensamentos iguais com ele. Vai tentar descobrir mais sobre a vida de São Francisco. Vai descobrir ali pessoas que, para ele, são aconchegantes. E ele começa a perceber que aquele lugar que ele sempre quis conquistar no meio da alta sociedade talvez não seja de tanta importância assim. Chega um momento que ele de fato começa a conseguir ganhar dinheiro com o seu trabalho, ele fica ali lotado de livros, ele começa a se sustentar sozinho, não tá mais tanto naquela miséria de antes, começa a juntar um bom ganha-pão, e ele, cheio de livros, ele chama um marceneiro para fazer uma prateleira, para colocar assim de livros na casa dele. E a partir de então ele começa uma amizade com esse marceneiro, que era para começar com uma simples bebedeira. Ele acaba fazendo amizade com a família desse marceneiro, com a mulher dele e tudo mais, com os filhos. E é um dos pontos mais cruciais da história. Se você mais uma vez não curte spoilers, pode pular, vou botar aqui um momento. Que ele vai conhecer esse marceneiro, vai fazer essa grande amizade. E a filhinha do marceneiro, que é uma das crianças que ele mais gostava ali, acaba morrendo. Mais uma vez ele se confronta com essa questão da morte, é um baque para ele essa perda dessa criança. Depois acaba chegando o irmão da mulher do marceneiro, que é o chamado Bop, que ele é um cara ali paralítico, ele fica ali sentado o tempo todo, os membros atrofiados, corcunda. E ele, quando ele vê aquele cara que vai estragar a amizade dele com o marceneiro, aquela situação toda, ele fica revoltado, ele fica querendo achar uma maneira de tirar aquele homem dali e tudo mais. Isso já lá pro final do livro. E ele quer tirar. E um dia ele percebe que ele tá totalmente errado, né? Que ele não tá sendo igual. Ele é como se Deus confrontasse com ele. E de fato tem uma voz aqui como se fosse Deus falando com ele, querendo dizer que ele era um hipócrita por tentar provar amor aos outros, mas não conseguia amar aquele paralítico. E aí nisso ele desenvolve uma amizade enorme com o paralítico. O paralítico acaba sendo tipo um mestre para ele, eles viram super amigos, inclusive superando o marceneiro, e o marceneiro fica revoltado com aquilo tudo. Chega um momento que ele leva o paralítico para morar com ele, passa a sustentar, cuidar do paralítico. E ele, assim, ele fala que um dos melhores momentos da vida dele é quando ele tá cuidando desse cara, do Bop. E eles compram um poodle e eles vivem ali felizes. Ele fala que chega a ser melhor que com o Richard. E, mais uma vez, né? Mais uma vez, vou dizer, um spoiler do final do livro. O Bop vai morrer. E ele vai ficar bad.
E aí a gente vai caminhando para o final da história, que é quando ele tem que voltar para os Alpes, para a terrinha, para o vilarejo dele, lá do começo do livro, que ele vai ver que o pai dele está doente, está precisando de ajuda, e os planos dele, o plano dele era se mudar para o sul do país. Só que acaba dando tudo errado, porque ele tem que cuidar do pai dele. Então, no final das contas, o livro volta para o início. Ele, que queria tanto sair daquele lugar, se rebelar, ser diferente, acaba percebendo que a felicidade dele está ali, que as raízes dele são ali, que ele não consegue se relacionar com aquela sociedade justamente porque a essência dele é aquele lugar, entendeu? E ele vai morar ali, cuidando do pai dele, com o tio dele doido da cabeça e consertando telhado, tudo que ele sempre temeu, ele acaba virando, entendeu? Então, é muito, muito interessante essa parte do livro e um certo determinismo em relação ao personagem. Ele termina ali, né? Pensando talvez em abrir a taverna quando o pai dele morrer, porque o pai dele também era alcoólatra, assim como ele teve problemas de álcool. Inclusive nessa parte final, que vai falar sobre essa questão dele voltar pro vilarejo, vai ter um momento ali que o Fune, que é aquele evento lá do começo do livro, que eu falei que é uma representação dele, vai causar um estrago ali, vai deixar um monte de gente desabrigado nesse vilarejo. Ele acaba sendo contratado pela prefeitura para ajudar aquelas pessoas. Então vai mostrar muito desse lado caridoso dele nesse momento, sabe? Então ele aprende muito ali. E termina assim o livro de uma maneira muito bonita. E nós vemos aí que o Pita, ele aprende uma das mais puras formas de amor com esse paralítico. Que é muito bonita essa experiência. Uma das partes que eu mais gostei do livro é quando o Pita, ele tá ali naquele meio intelectual, que ele passa a conviver, né? Ele frequenta casas de escritores, de pessoas daquela alta sociedade. Ele fala assim: por vezes eu percebi o quanto essas almas de nossos dias ansiavam por redenção e os caminhos estranhos que esse anseio a fazia trilhar. Acreditar em Deus era considerado burrice e quase indecoroso, mas se acreditava em inúmeros ensinamentos e nomes, em Schopenhauer, em Buda, em Zaratustra e muitos outros. Havia poetas jovens, obscuros, que prestavam reverências solenes diante de estátuas e pinturas de casas elegantes. Eles tinham vergonha de se ajoelhar diante de Deus, mas não diante de Zeus, de outra colha. Havia ascetas que se torturavam com a abstinência e cujo asseio abradava aos céus. Seu Deus se chamava Tolstói ou Buda. Havia artistas que eram estimulados a estados de espíritos distintos por meio de bens escolhidos e bens combinados papéis de parede. Músicas, comidas, vinhos, perfumes ou cigarros. Era de hábito falar com uma naturalidade artificial de linhas musicais, arranjos cromáticos e semelhantes. Eles estavam o tempo todo à procura do toque pessoal, que em geral era um pequeno e inofensivo auto-engano ou maluquice. No fundo, eu achava essa comédia forçada, divertida e ridícula, mas me arrepiava pelo tanto de desejo verdadeiro e de autêntica força espiritual que ardia e se apagava nisso. Por fim, eu quero dizer que esse livro do Hermann Hesse, para mim, é um livro aí que fica entre o 4.5 e o 4.7 em avaliação. Eu gostei muito, eu acho que o Hermann Hesse, ele trouxe um retrato de um personagem no amadurecimento, no entendimento do que realmente importa na vida, na contemplação. Ele traz aqui um personagem se confrontando com Deus, se confrontando com os destinos que ele tem, se questionando. Ele é um retrato de muitas vezes nós jovens, muitas vezes o meu retrato e de tantas outras pessoas. Eu gostei pra caramba. Eu entendo porque que esse livro fez sucesso com os jovens, porque o Peter ele vai retratar seus dilemas de juventude. Então, o que é que um jovem quer? Ele quer se sentir abraçado, ele quer que alguém fale, olha aqui, ó, meu amiguinho, tem alguém que pensa como você, que passa pelas mesmas coisas. O Hermann Hesse consegue fazer isso de forma bem feita nesse livro. Então, para mim, foi uma estreia incrível. Para um primeiro romance, entregar tudo isso. Imagino o que é que ele tem por aí no Lobo da Steppe, no Siddhartha e outros grandes romances dele. Demian, enfim, não vejo a hora de desbravar mais um autor de língua alemã aqui no canal. Espero que tenham gostado. Talvez eu tenha esquecido algumas coisas que eu ia falar sobre o livro. Mas, gente, é porque eu sempre tenho o hábito de anotar, né? Quando eu tô lendo o livro. Só que esse livro eu li tão rápido, eu li num dia, que eu acabei não anotando quase nada. Então foi tudo da minha memória mesmo. Eu tô gravando um dia depois de ter lido. Espero que tenha trazido os pontos principais. Obrigado por assistirem. Que Deus abençoe todos vocês.